Olá, pessoal! Olá para quem está aqui chegando agora, para quem vai assistir essa live depois. Como eu disse, esse mês de outubro eu resolvi retomar esse movimento de fazer lives, né, de trazer aqui novamente comunicação, conversas, informação dentro desse campo da nutrição, né? Tem tanta informação importante para ser compartilhada. E como nós estamos no mês de outubro, eu me motivei a trazer esse olhar para a saúde da mulher. Só que mais do que isso, eu decidi convidar mulheres que foram muito importantes em toda a minha jornada como nutricionista, que me auxiliaram, né, e até hoje ainda me inspiram em todas as condutas que eu vou tomar, em todos os cuidados que eu possa ter também para ajudar a vida de outras mulheres. E hoje eu convidei uma mestre querida, uma grande amiga. Hoje nós somos amigas, eu falo isso com todo orgulho, que foi a pessoa que me ensinou o tema que a gente traz para a live de hoje, né? Então nós vamos falar aqui sobre disruptores endócrinos, o que é isso, né? Esse palavrão, que interferência que isso tem na saúde da mulher. E quem me apresentou isso foi a professora Lenita, né? Doutora Lenita Salgado, quando eu iniciei o curso de pós-graduação em nutrição funcional. Então eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite. Eu falei, tem que ser com você para falar sobre isso, porque você foi a minha madrinha nesse assunto, né? E depois que eu aprendi com ela disruptores endócrinos, sistema de detoxificação, o que as toxinas fazem no nosso organismo, eu decidi que eu precisava estudar isso mais profundamente, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Então eu fui buscar, né, mais artigos, mais entendimento. E aí eu decidi fazer desse tema o tema do meu TCC. E eu consegui publicar um artigo com esse tema. Então sou muito grata à Lenita, que me apresentou, né, como professora, e hoje nós vamos conversar aqui e ela vai trazer um pouco, né, desse assunto, né? Então deixa eu convidar ela para entrar aqui. Oi, Karen. Lenita, você me vê agora? Não, Não? será que é alguma coisa no meu vídeo aqui? Não, acho que não, né? Mas Eu tudo não sei o bem. que está Eu vou acontecendo, pedir para o mas não tem pessoal confirmar se problema. continuam vendo nós duas, né? E se nos ouvem bem. E aí a gente Isso, conversa assim, tudo bem? eu acho que o pessoal está vendo nós duas, é isso que importa. E eu estou te ouvindo, fica tranquila, você é uma querida. Ó, a Karen está falando que nós somos super amigas. É mais do que isso, gente. A Karen é uma filha para mim, viu, pessoal? Não é verdade, Karen? É Eu verdade. Depois que a gente descobriu que Lenita faz aniversário no mesmo dia da minha mãe, aí isso ficou muito mais profundo, né, Lenita? Foi. Eu falei, olha, cara, eu não acredito. Se eu já gostava de você agora, então, eu quero ser a sua mãe. Eu falei, posso ser sua mãe? E aí, né, eu adoto várias pessoas que são do coração, assim, que eu gosto demais. E a Karen é uma delas. Minha querida, muito obrigada pelo convite. Pessoal que está aqui, boa noite. Olha que coisa boa, né? Tá vendo vocês aqui. E a gente poder compartilhar um pouco, né, dessa nossa experiência, né, Carinho? Eu fiquei tão feliz quando você colocou sobre que foi inspiração, né? Que você escreveu um artigo sobre isso. Eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa maravilhosa, né? É, a gente está dando A uma vida do aula, mas nem professor, né, Lê? A imagina. missão do professor Oi? é essa, de inspirar, né? Ai, eu fico muito feliz. Né? Ontem foi o dia do professor, eu ouvindo isso, eu falo, meu Deus do céu, claro, a gente é nutri antes de tudo, né? Mas eu falo que no dia a dia todo mundo é um pouco de professor e ensina, né? E eu fiquei feliz por poder te inspirar, viu, minha querida? Que bom, que bom. Lê, e aí, né, tem tudo a ver. Você vê, vou até te confessar, quando eu estava fazendo a pós-graduação, nossa, era aquele sufoco, né? Eu trabalhava em hospital, a gente sabe, quem já trabalhou em hospital, né? As colegas que trabalham em hospital, sabe
o lerê que é, né? A gente fica a semana inteira. Aí eu trabalhava, morava em outra cidade, aí à noite pegava ônibus para passar o fim de semana inteiro, tendo 10 horas de aula no sábado, 10 horas de aula no domingo. Era muito cansativo. E aí foi bem no começo da pós, assim, depois dos primeiros meses, eu falei, gente, é muito cansativo. E aí quando eu vi que era essa disciplina, na época era a disciplina de detoxificação. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Eu falei, gente, o que é isso? Detoxificação. Nossa, é essa aula que eu vou faltar. Olha só a confissão. Eu falei, é essa aula que eu vou faltar. Não vai servir para nada essa aula. Nem sei o que é isso. Gente, eu lembro que eu estava conversando com uma amiga, falando, tô tão cansada, vou faltar. E aí, né, a gente economizava tudo para pagar a pós, né? Porque é um investimento que a gente faz. Minha amiga falou, Karen, você vai jogar esse dinheiro todo fora esse mês, se você não for nessa aula, né? Aí eu fui pelo dinheiro. Eu falei, não posso jogar o dinheiro fora, vamos lá ver qual é. Mas eu pensei, falei, vou dormir o fim de semana inteiro na carteira, porque eu não sei o que é isso. Gente, quando conheci a Lenita, mas ó, assim, na primeira hora de aula, ela começa a chamar a gente de amores na sala de aula, né? Eu falei, gente, professora doida, ela sai chamando a gente de amores. Cara, mas a gente nem piscava na aula dela. E ela foi trazendo informação, falando do efeito das toxinas no nosso organismo. Eu nem sabia que nutrição tinha nada a ver com toxina. Para mim, nutrição é, isso você come para te ajudar nisso, isso você come para te ajudar nisso. Nem sabia que existia toxina no mundo, vai vendo. E aí a Lenita foi pra cima, eu falei, bom, e agora, né? Agora eu volto para a faculdade, eu faço outra faculdade, o que eu faço? Mas assim, foi a melhor aula que eu tive na faculdade. Tanto que, como eu falei aqui no começo, né, Lê? Eu falei, não, vou fazer o TCC disso. Vou falar desse negócio. Aí eu falei, o que é isso? Diz o quê? Disruptores endócrinos? O que tem a ver? Gente, eu me apaixonei pelo assunto e hoje não tem uma pessoa que eu vou atender como nutricionista que eu não dou uma pincelada para falar, vamos dar uma olhada nesse mar de toxinas que a gente vive, vamos cuidar disso, né? Então, eu sou muito grata a você, tá bom? E eu fico muito feliz, porque a gente, né, quando prepara uma aula, a gente prepara com maior amor e carinho, né? Karen, assim, eu sempre tive esse sentimento, sabe, na pós, né? Eu tenho esse sentimento quando eu vou dar uma aula, né? Eu olho para as pessoas e eu fico imaginando assim, todo mundo faz muito sacrifício na vida, né? Todos nós. Então, eu olhava para o rostinho de todas vocês ali, com certeza eu não lembro, né, qual era a sua turma. Meu Deus, foram tantas aulas, né? Desde 2008, meu Deus do céu. Mas eu sempre tinha aquele sentimento, nossa, imagina o sacrifício, de onde elas são, de onde elas vieram, né? O sacrifício para estarem aqui. E eu tenho essa coisa, né, de acolher mesmo, aquele sentimento de mãe, né, de acolher. Venham aqui, o que vocês não sabem, né? E aí foi muito gostoso, com certeza, né, que se você está falando que logo no começo, assim, né, eu já estava chamando todo mundo de amores, porque eu sentia, assim, uma coisa muito gostosa com a turma, né? Ó, Karen, eu faço isso com todo mundo, viu? Seja pós com médicos, quando eu gosto da turma, quando eu vejo, eu estou chamando de meus amores, e eu adoto todo mundo, e assim vai, viu? 60 anos, né? Eu tenho muitos filhos aí nessa vida, isso é muito bom. Sim. Ai, muito Eu acho que gostoso. assim, é importante a gente estar aqui para disseminar isso até para mais pessoas, né? Por isso que eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, a gente vai falar sobre um assunto tão importante, né? Porque esse mês de outubro, ele mexe comigo, porque as pessoas chamam muito atenção para cuidar da doença, assim, buscando a prevenção já e encontrar alguma doença. Mas como nutricionista, o que a gente aprende é que a prevenção ela vem antes da doença aparecer, a verdadeira prevenção, né? Então, a gente tem que estar antes da doença aparecer. E toxina tem tudo a ver, né? Com doença maligna. E aí, agora, quero apresentar esse termo, né? Com esse nome rebuscado, bonito, que é disruptores endócrinos. Endócrinos, né? Explica para o pessoal, né? Você que é a mestre, que me ensinou, né? O que são esses disruptores e como que eles atuam. Ó, então, assim, quando a gente fala em disruptores endócrinos, né, parece um nome, assim, eu sempre falo, ó, pensa assim, ó, é um composto com efeito hormônio símile, tá? O que seria isso? São compostos, são toxinas, tá? Nós temos uma infinidade, gente, a gente vou falar bastante delas aí para vocês, que tem a capacidade
Pensem assim, as nossas células. Lá nas nossas células, nós temos os nossos receptores de hormônios. Então, o que que acontece? Esses compostos, eles são tão danados. O que que eles fazem? Eles podem entrar por esses receptores, desses hormônios, né, imitando os nossos hormônios naturais, né? Por exemplo, um estrogênio, uma progesterona, um cortisol, uma aldosterona, por exemplo, tem toda uma ação ali, por exemplo, controlando a pressão arterial. Então, o que é esses compostos tóxicos presentes em plásticos, agrotóxicos, retardantes de chamas? A gente tem uma infinidade de produtos, tá? O hidrocarboneto aromático policíclico, como, por exemplo, um benzopireno. O que é um benzopireno, gente? É um produto da fumaça de uma vela, de um incenso. Então, a fumaça de um alimento defumado, né? Por exemplo, um embutido defumado, uma mortadela, um salame, que a gente sabe que esses ultraprocessados fazem parte da vida das pessoas. Então, o que que acontece? Esses compostos, eles se disfarçam de hormônios, por isso que a gente chama compostos com efeito hormônio símile. E aí, Karen, o que que eles fazem no nosso organismo, minha querida? Eles podem entrar através dos receptores disfarçados, como se fossem nossos hormônios. Imagina o que vai acontecer com a cascata hormonal. Ela começa a, a, a cascata Zoada. toda zoada, né? Vai desequilibrar toda essa cascata hormonal, ok? Por outro lado, o que que eles fazem? Eles podem danificar o receptor. Danificar o receptor. Então, por exemplo, aquela mulher no período menstrual, por exemplo, ela não vai ter uma produção, por exemplo, do estrogênio ou do LH, do hormônio luteinizante, por exemplo, tá? Tem muitas situações para a gente falar aqui, mas só para vocês entenderem de modo geral. Esses compostos, eles podem é, bloquear esse receptor, não deixar nossos hormônios naturais entrarem, né, agirem lá nas células, terem as suas funções. E também eles têm uma ação, gente, de assim, além de se disfarçarem, de bloquearem, eles se passam como os nossos hormônios, né? Por isso que a gente fala, é composto com efeito hormônio simples, sim, Como se, símile, desencadeando né? toda essa cascata hormonal de forma desordenada, ok? Eu lembro, E pode falar, Karen. Oi? eu lembro que na época você falou assim, é como se a gente tivesse na nossa célula, né, uma fechadura e o hormônio fosse uma chave, né? Isso, E aí, para o hormônio atuar, essa chave tem que entrar na fechadura. E essas isso. toxinas, que a gente chama de disruptores endócrinos, é como se eles fossem uma imitação, né, dessa chave. Então, é uma outra chave, né, uma chave falsa, né, uma intrusa, que vai lá, entra nessa fechadura, e aí o hormônio mesmo que tinha que entrar, fica ali, né, solto, perdido, em excesso, né? Só que, às vezes, a gente tem um efeito hormonal como se fosse muito grande, né? Como se a pessoa tivesse produzindo muito hormônio, na verdade é toxina que está agindo ali. Só que às vezes, quando ela entra ali nessa chave fechadura, ela impede o efeito hormonal verdadeiro. Então é como se a pessoa não estivesse produzindo hormônio. Então, às vezes ela fala, nossa, não sei se eu estou produzindo demais, se eu estou produzindo de menos, né? Mas aí começam a aparecer essas doenças que têm essas relações hormonais, né? Exatamente. E Karen, e olha, eu falo, né? A gente não gosta de fazer terrorismo aqui, pelo amor de Deus. O objetivo é sempre orientar, né? Porque para tudo tem uma solução, né? A gente explica, mas a gente sabe que tem uma solução, né? Isso tudo. Mas os estudos mostram que nós temos mais de 1.000 produtos químicos sintetizados que são considerados disruptores endócrinos. E nós, como é que nós nos expomos a eles, né? Como é que isso aí a gente tem o contato? Então, através da alimentação, porque esses compostos, Karen, eles vão se acumulando
ao longo da cadeia alimentar. Então, assim, eles têm a capacidade de se proliferar e se bioacumular ao longo da cadeia alimentar. Por exemplo, Kari, os plásticos, tá? Hoje a gente sabe que os plásticos, eles não são degradados e eles podem contaminar, por exemplo, as águas, né? Águas de rio, águas de mares. E aí, eles vão ali, né, se proliferando pelas algas, o peixe pequeno que come essa alga, o peixe grande que se alimenta desse peixe pequeno, até chegar no topo da cadeia alimentar, que é o ser humano. Então, a água é um veículo de contaminação, o alimento é um veículo de contaminação. Quantas partículas, né, os microplásticos, as partículas de plástico que a gente sabe que nós temos nos alimentos marinhos. Isso é muito complicado. Né? Também através da pele, né? Nós temos ali contato com compostos pela pele que vão absorver essas toxinas pelo ar que nós respiramos, né? Estou falando aqui exemplos de plástico, mas, por exemplo, o agrotóxico, né? O agrotóxico é lixiviado pelo ar, né? Então, muitas vezes a gente inala isso, além de vir no alimento, nós estamos inalando. E também a gente tem né, uma grande transferência, né? Porque o objetivo aqui é a gente falar da saúde da mulher, né? Infelizmente, a mulher que ela está exposta, a gestante que está exposta a esses compostos, Karen, ela passa através da placenta para a criança. Imagina que absurdo. Ou também através do leite materno. Então, né, a importância da saúde dessa gestante, a importância da gente avaliar, quando você comentou, né, que durante a consulta você faz essa avaliação, né, quais são as toxinas, né, que esse paciente, essa mulher está exposta, é muito importante isso, Karen, mas é muito importante, né? Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que afastar essa toxina dela, né? E a gente vai falando aí um pouquinho sobre isso. Mas, coisa simples, ó, olha isso aqui, ó. Ao invés de eu ter uma garrafa de plástico aqui, eu estou usando uma garrafa que era de um suco de uva integral concentrado, entendeu? Então, eu ensino isso, né, para os pacientes. É muito simples, ao invés de eu ter um plástico, eu tenho isso. Não é verdade? Não é possível, Karen, isso? Não é possível, minha Sim, querida? exatamente. E aí a gente olha, né, para essas pequenas ações que nós vamos compartilhar aqui com vocês, que nós podemos fazer para a gente evitar esse efeito cumulativo. Porque a gente tem muita toxina, né? Assim, muita oferta de toxina. E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode escolher para minimizar essa exposição. E para aquilo que a gente ainda não pode escolher, a gente tem, né, como um grande trunfo, né, um grande aliado da vida, né, da natureza, a nutrição. Aí a gente vai compartilhar também o que a gente pode fazer na nossa alimentação para poder deixar o nosso organismo mais capacitado para transformar e para jogar essas toxinas fora. Porque esse é o grande segredo. É o É a grande gente se expor menos e o pouco que a gente se expor, a gente conseguir jogar fora. Aí o que acontece hoje? A gente se expõe muito e aí tem aquela alimentação pobre, todo mundo na moda de sair fazendo jejum, não come mais nada de nada. E quando come é um alimento ainda que está mais intoxicado, né? Não aceita o alimento, que a gente vai falar sobre isso, né? Hoje é dia da alimentação, né, Lê? A gente ainda vai pegar esse gancho, né? A importância da alimentação. Aí a pessoa não come um alimento que foi feito para ajudar o organismo a desintoxicar, aí ela tem um acúmulo. Então, o objetivo é a gente reverter, né? É vocês descobrirem onde estão essas toxinas para ver o que a gente pode fazer para evitar, para minimizar, e o que a gente pode fazer para melhorar essa capacidade do organismo, né, de se livrar das toxinas já acumuladas. Exatamente. Ó, Karen, eu tenho falado muito sobre isso. As toxinas sempre existiram, não é verdade? Sempre existiram. Só que o que a gente, quando a gente avalia a alimentação dos nossos avós, o que acontecia? Eles comiam comida de verdade. A gente não tinha esse bombardeio dos ultraprocessados.
Além disso, o solo era muito mais rico. Então, hoje, né, a Karen trabalha aí, nossa, a Karen tem uma experiência maravilhosa, né, com os alimentos orgânicos, biodinâmicos, né, aí através da Corin, que eu sempre divulgo mesmo, tudo que é bom, eu falo mesmo aqui, eu falo, não tem nem um pingo de receio de falar de coisas boas e maravilhosas é, da pessoa do produtor, do agricultor, né? São pessoas do bem, eu sempre falo isso. Então, a gente sabe o quanto esse solo nosso hoje, ele é extremamente agredido com tudo isso. Então, não tem como. E aí, se você não tem um aporte nutricional, que de repente tem que vir através de uma suplementação, é aquilo que eu falo, a gente tem que buscar no alimento, tem que buscar. Mas, de repente, tantos desequilíbrios que essa pessoa apresenta que não tem como recuperar essas funções do organismo. O organismo não consegue funcionar. E aí a gente tem que apelar mesmo para uma suplementação. E aí, Karen, quando, né, resumindo, assim, olha, resumindo que a gente falaria aqui 3 horas, o que causa esses disruptores endócrinos numa mulher? Tá? Olha, a gente começa ali né, desde a infância, essa criança já começa a ter desequilíbrios, por exemplo, no crescimento. Tá? Ela começa a ter desequilíbrio no crescimento. Depois, quando ela vai se tornando ali já uma criança, né, lá com 9, 10 anos, o que ela começa a ter? Uma puberdade precoce. Precoce. Pensa nisso. Olha, que é a coisa mais comum Toda que criança acontece. hoje tem puberdade precoce, né? Quase. É absurdo, é uma judiação. Aí elas já começam com a síndrome do ovário policístico, né? Começa ali já com todo esse desequilíbrio. Mas por que isso? Porque ela está exposta a agrotóxico, ela está exposta a plásticos. Depois, ela tem dificuldade para engravidar. Ela tem ali toda a infertilidade. Ou ali os desequilíbrios durante a gravidez, por exemplo, aborto, nascimento prematuro, que nasce com baixo peso. Aí, isso sem contar que aparece uma endometriose ainda para rechear toda essa história. É. Futuramente, ela começa com câncer, câncer de mama, desequilíbrios tireoidianos. Ô, Karen, o que a gente pega de TSH elevado, T4, né? O TSH é o hormônio tireoestimulante, né? Então, se ele está elevado, significa que essa tireoide está preguiçosa. E aí, por que que isso está acontecendo, gente? Porque ela tem desequilíbrio lá, ela não consegue, né? A gente tem todo um trabalho desequilibrando essa ação da tireoide. Então, as células da tireoide não conseguem produzir, por exemplo, né? Por exemplo, não, o hormônio T4. Só para vocês terem uma ideia, a, existe um produto chamado nonifenol, que é muito comum em detergente, só para a gente ter uma ideia, e é o que a gente usa para lavar a louça. Então, o que, que acontece? O nonifenol, ele impede a ação das tiroperoxidases, que são as enzimas né, que sintetizam os hormônios tireoidianos. E aí, o que, que vai acontecer? Não tem o T4. E aí, esse TSH começa a aumentar, começa a aumentar. Então, assim, começam vários desequilíbrios nessa tireoide, a gente tem vários estudos mostrando a ação dessas toxinas com câncer na tireoide. A obesidade, em qualquer fase da vida, isso começa a acontecer. Quando a gente pensa ali, né, que esses disruptores endócrinos, eles vão ter ação ali nos receptores de glicocorticoides, interferindo, por exemplo, no cortisol. E aí a gente já começa a ter ali né, toda uma ligação, uma interferência com a insulina, levando à resistência à insulina. O que, que acontece? Começa aí já né, uma intolerância à glicose, então aquela glicemia que está ali 99, 102, 104 e vai até chegar a diabetes tipo 2. Enfim, né, aldosterona, por exemplo, onde a gente pode ter ali toda uma interferência, né, resultando em uma hipertensão, e aí vai, gente, até uma menopausa precoce, que é a coisa mais comum, osteoporose, tá? E aí é mesmo, né, a osteoporose. E, infelizmente, Karen, isso a gente tem, assim, estudos mostrando as alterações epigenéticas. O que é isso, gente? Essas alterações genéticas, epigenéticas, né, quando a gente estuda a epigenética, é a forma como esses genes vão se expressando no dia a dia.
E aí, o que que acontece? Estudos mostrando que isso vai interferir até a terceira geração. Karen, dá para acreditar? Falo Então é isso, tá? assim. Seus netos são resultado das toxinas que vocês, os seus netos vão sofrer, né, as consequências das toxinas que vocês, porque às vezes, né, Lê, às vezes é silencioso Sim, esse efeito tóxico no organismo, até a mulher, né, decidir que ela quer engravidar e descobrir que ela está com problema de fertilidade, a toxina já está ali, ó, né? Ou até aparecer uma hipertensão, até aparecer uma doença mais maligna, né? Uma alteração de tireoide, a toxina ficou ali, ó, né? A juventude da mulher inteira. Aí eu falo assim, enquanto vocês estão se expondo à toxina, vocês podem até não estar sentindo nada agora, por quê? Porque a toxina ela é cumulativa, né? Às vezes, para não nos fazer aquele mal, para o corpo não gritar, ela fica guardadinha no nosso tecido adiposo. Mas ela já vai alterando a nossa genética, né? E aí a terceira geração vai sofrer as consequências disso. Então, nem sempre os sintomas eles são imediatos. Às vezes a gente está ali. Aquelas pessoas que aparecem no consultório e falam, ah, mas eu sou magra. Às vezes a pessoa acha, né, que quando ela é magra, ela não tem nenhum problema de saúde, ela vai ingerindo alimentação cheia de toxina, porque não está aparecendo nada. Eu falo, a sua genética já está sendo modificada, né? E a sua terceira geração, né? Então, assim, para mulheres, para homens, né, que querem ter filhos, né, cuida para não ter muita exposição à toxina e cuida para o organismo ter uma boa desintoxicação, né? Fui brava agora, né? Agora eu fiquei brava, agora eu fui terrorista. Não, tá certíssima. E Karen, e sabe, amada, assim, o que que eu penso, né? O que que é interessante? Você mesmo falou. Quando você fez a pós, Karen? Que ano que você fez a pós? Foi em 2009, Ah lá, quase 15 anos. Ó. então, 2009. Olha, pensa bem, nunca tinha ouvido falar em disruptores endócrinos. Isso é normal, gente. Eu ouvi a primeira vez que eu ouvi falar, né, que foi lá na minha aula de detox também que eu tive, foi em 2004, gente. É um assunto que sempre existiu, mas ninguém nunca deu essa atenção. E a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, hoje, quantos convênios que cobrem, por exemplo, uma dosagem de metais tóxicos? Quem faz essa avaliação? Não é verdade? Nós, nutricionistas, a gente tem dificuldade de solicitar um exame desse, né? E outros também. Por quê? Porque, infelizmente, o convênio, a gente está com a briga aí, né? Se Deus quiser, a gente vai vencer isso, né? Mas com essa briga, o nosso Conselho Federal, o nutricionista, ele é um profissional que ele sabe interpretar um exame laboratorial, com certeza. Então, assim, o nutricionista, ele pode solicitar e avaliar o exame laboratorial. Isso é lei, está ali, né, na nossa legislação dos nossos conselhos, do federal, regional, enfim. Só que o convênio não aceita o nosso pedido. Então, imagina se a gente vai solicitar ali um mercúrio, um alumínio, um cádmio. E aí, o que que acontece? Essa pessoa, para fazer pelo convênio, ela tem que solicitar, ela vai lá no médico e fala para o médico, né? Olha, eu preciso que o senhor faça o pedido, eu passei por uma nutricionista, tal, eu queria fazer pelo convênio, porque o convênio não aceita o pedido dela. A primeira resposta que ela tem, isso é coisa de ortomolecular, eu não vou solicitar isso, é bobagem. Então, assim, infelizmente, a gente tem ainda profissionais da área da saúde que não acreditam nisso, Karen, né? E aí, o que que vai acontecer? É como a Karen falou, quantos casais que a gente atende que já fizeram vários procedimentos, várias FIVs e não conseguem engravidar. E quando a gente chega nos nossos consultórios, a Karen tem essa experiência, eu tenho muita essa experiência, todos nós temos bastante experiência em relação a isso. O que que acontece? A gente estimula, claro, a gente sempre olha esse organismo como um todo, ninguém vai olhar só o foco das toxinas, tá? Mas a gente avalia o sistema imunológico, avalia a parte de detoxificação, né? O aparelho digestório, essa assimilação, enfim, né? Estrutura, saúde mitocondrial, tudo isso é avaliado. Mas, gente, nós não podemos esquecer dessa questão.
da desintoxicação. Isso é muito importante, exatamente por isso que a Karen, né, colocou. É um assunto que sempre existiu, mas nunca teve interesse. Então, a partir do momento que a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil a gente cuidar. Por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa ali, né, em metais tóxicos, o que que eles fazem? Lá na hipófise, gente, eles impedem, né, a liberação, a produção, por exemplo, do hormônio luteinizante, do LH. E aí, o que que vai acontecer, gente? O LH é fundamental na ovulação. Ele é o hormônio-chave ali para a formação do corpo lúteo. É ele que ajuda na liberação da progesterona. Aí o metal tóxico impede isso. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que vai ter ali a ovulação? Essa mulher vai ter essa menstruação normal. O nonifenol também, gente, ele tem ação no LH, além de interferir, por exemplo, nas tiroperoxidases. Quando a gente pensa lá, e isso que eu falei para vocês é aqui, ó, em hipófise, tá? Agora, pensa lá no ovário, tá? A gente tem agrotóxico, que reduz a produção desses hormônios, metais tóxicos, que reduz a maturação dos óvulos. Temos, por exemplo, dioxinas, né? Dioxinas são compostos que está assim no ar, é resultado da industrialização, a dioxina. E ela inibe receptores hormonais, então a gente vai ter essa cascata hormonal toda desordenada, como eu falei para vocês, né? Parabenos, que é muito comum, por exemplo, quando a gente fala esse contato com a pele, cosméticos. Cosmético. Então, cosméticos, cara, que é muito comum. Que mulher que não usa, não é verdade? Os parabenos, eles estão associados com a redução do número de folículos e de ciclos menstruais mais curtos. Não é comum a gente pegar mulher que fala assim, eu menstruo a cada 20 dias, né, a cada 18 dias. Pensa isso, não é verdade? E também metais tóxicos lá no útero, eles estão associados com mioma. Olha só. Então, e isso, quando se vai fazer essa associação, Karen? Nunca, né? As pessoas não têm noção disso. E aí, como uma mulher dessa engravida? Não é verdade? Como é que uma mulher dessa leva uma gravidez até o final? Por quê? Porque está tudo desequilibrado. E aí acaba entrando aí, né, futuramente, numa menopausa precoce e tudo mais. Então, Karen, realmente a gente tem que ter muita atenção em tudo isso, né, que a gente está colocando aqui, tá bom? Karen, aí eu queria Ó, falar. vamos aproveitar que a gente está trazendo, né, a clareza assim, da importância das pessoas, pelo menos, se conscientizarem de que nós vivemos hoje em um ambiente muito tóxico, né? Hum? A gente tem essa exposição. Claro que com o tempo, né, o objetivo é a gente ir fazendo essa transição para não ter a garrafa de plástico e ter de vidro. Isso é simples, né, gente? Garrafa de vidro dá até para a gente comprar, que a gente carrega na bolsa. Eu saio com a minha Exatamente. vidro na bolsa. Ai, mas pesa um pouquinho mais, não dá nada não, né? Porque imagina, tem que estar com garrafa, tem que beber água todos os dias, né? Os utensílios de cozinha, né? Não colocar comida quente no plástico, porque, gente, não é um dia que você faz isso que vai te fazer mal, é uma vida inteira, né? Aqueles Exatamente. cafezinhos, chazinhos quentes que a gente bebe nos lugares, né? Bebida quente no copinho de plástico. Então, isso a gente vai ficando atenta, né? Hoje existem muitos cosméticos, né? Da linha ecológica, que não tem toxina. Dá pra gente ir selecionando, né? E fazendo a transição. Só que a gente está hoje no Dia Mundial da Alimentação. Nós, Uhum. com a graça de Deus, somos nutricionistas, né? Somos alegres dessa missão, que é árdua também. Eu falo, gente, é uma missãozinha difícil, mas é gostosa, né? Quando a gente transforma a saúde de alguém através da alimentação, né? É uma alegria indescritível. E como hoje é o Dia Mundial da Alimentação, e a gente está aqui para trazer, né, esse olhar para os disruptores endócrinos, a consciência de que eles atrapalham a saúde da mulher. E a gente tem alimentação para nos auxiliar, né? A gente vai trazer também para que as pessoas possam enxergar nos alimentos, né, essa preciosidade que é. Além deles serem gostosos, né, além deles terem muitos benefícios, eles ainda ajudam o corpo a desintoxicar.
Então, Exato. eu sou uma nutricionista meio anti-jejum, né? Porque teve uma época aí que entrou na moda o jejum intermitente, que é uma estratégia interessante para algumas questões. Mas eu falo, gente, se a pessoa ficar sem comer, como que ela vai ingerir os alimentos que ajudam o organismo a desintoxicar, né? Então, eu sou a nutricionista louca da desintoxicação. E aí existem alimentos que têm essa missão, né? Os alimentos, uma das missões preciosas dele é ajudar o organismo a desintoxicar. Então, vamos trazer Exatamente. nesse dia da alimentação a importância tanto da gente olhar, né, para os alimentos isentos de toxina, porque isso também é uma coisa que, né, desde o consumidor, o profissional de saúde, a gente tem que incentivar, a gente tem que achar onde tem, a gente tem que cobrar, né, o alimento que é ali puro, né, isento de agrotóxico, isento de antibiótico, né, para inserir na nossa alimentação, mas também trazer um pouco, né, para as pessoas que estão aqui, que alimentos que a gente pode utilizar na rotina, gente. Não é experimentar uma vez na vida, é na rotina, Não, na para rotina. desintoxicar sempre, né, aquilo que a gente precisar se expor. Karen, assim, ó, pegando esse gancho, né, perfeito isso que você colocou, porque assim, Karen, o que que acontece? A toxina, ela tem uma característica lipossolúvel. Então, assim, ela tem afinidade por gordura. Então, o que que acontece? As glândulas têm uma grande quantidade de gordura. Sistema nervoso central são células, onde a gente tem ali uma grande quantidade de ácidos graxos, de gorduras. E, embora todas as células do nosso organismo, quando a gente, né, avalia, a membrana de uma célula é formada por fosfolipídios. Então, todas as células têm afinidade por toxinas e todas as toxinas têm afinidade pelas nossas células. Então, o que que acontece? Se a gente pensa nessas glândulas, né, uma suprarrenal, por exemplo, que produz um cortisol, é, as nossas, né, os hormônios ali hipofisários, né, produzido pela hipófise. Se a gente pensar, né, num ovário, por exemplo, num útero, né, a gente sabe que ali a gente tem um grande teor de gordura e as toxinas têm afinidade por isso. Então, o que que acontece, né? Quando a Karen vai fazendo essas colocações, isso é muito pertinente, muito perfeito. Por quê, gente? Porque quando a gente estuda como é que se destoxifica, não tem como. Por mais que eu busco artigos e vou estudando, olha quantos anos, gente, me dedicando muito, principalmente a esse ponto ali de equilíbrio do organismo. Claro, quando a gente pega um paciente, é recuperar todas as funções. Mas eu estudo muito a questão da detoxificação. Não adianta, gente. A gente estuda, 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 e tudo isso acaba em nutrientes, em compostos bioativos. Não tem como. Assim, um resumo, é muito breve, tá? Mas o que é detoxificar? É a coisa mais simples, é tornar esse composto, que é lipossolúvel, ele sofre uma série de transformações, né, reações químicas vão acontecer ali, e nós temos enzimas que atuam nessas reações, que vão se transformar num composto hidrossolúvel. Quando se torna esse composto hidrossolúvel, esse composto ele consegue ser eliminado. Mas, gente, para que aconteça, né? Hoje a gente sabe que a detoxificação acontece em três fases: fase um, fase 2 e fase 3. Para que essas reações aconteçam, vocês não têm noção a quantidade de nutrientes que são necessários. Muitos nutrientes. A gente tem uma lâmina, né, Karen, lá do IBNF, do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. A gente ficou juntas aí, né, duas gestões, eu e a Karen, e no Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, e a gente tem uma lâmina lá que faz esse resumo. Meu Deus do céu, a quantidade de nutrientes. E aí, quando a gente vê essa questão do jejum intermitente, eu sou igualzinha a Karen. Pelo amor de Deus, gente, só quem não estuda é que vai defender um jejum intermitente. Não, não é cabível um jejum intermitente para detoxificar, porque o que mais nós precisamos são nutrientes para que essas reações aconteçam. E é equilíbrio. Não é, por exemplo, a gente fazer, né, a low carb. Não existe isso, gente. Né? Você lotar o paciente de proteína. Eu preciso de proteína? Preciso.
mas a dose certa. Não é fazer ali uma low carb, lotar esse paciente de gordura, lotar esse paciente de proteína, não é isso. A gente precisa da harmonia de todos os nutrientes, né? E isso hoje, Karen, eu fiz questão de fazer um post lá no Instagram, colocando as 4 leis de Escudeiro, né? E uma das leis de Escudeiro é falando sobre isso, né? A importância dessa variedade, é ter, né? Na época ele trabalhava com os grupos de Harmonia, né? alimentos, né? Mas a importância dessa harmonia, porque a gente sabe o quanto é necessário uma alimentação variada, uma alimentação rica. Quanto mais é como a Karen falou, não é, por exemplo, a gente tem um grupo ali de brássicas, por exemplo, que é couve, brócolis, rúcula, couve-flor, a gente tem as punks ali, né, como uma selga chinesa, enfim, uma azedinha. Quantos compostos tem esses alimentos? Mas não é comer um dia, gente. A gente precisa ter a frequência, né? Todo dia salada, né? Uma grande quantidade de frutas diariamente, lembrar desse grupo de alimentos, das brássicas, é que tem compostos que fazem o quê? Eles têm uma ação maravilhosa inibindo a proliferação de células cancerígenas. Porque quando a gente fala em disruptores endócrinos, gente, uma das piores consequências, que é lá no final, é o câncer. Então, porque que o disruptor endócrino ele faz, gente? Por exemplo, um plástico, um BPA. Tem estudo falando sobre isso, tá? Um plástico que a gente tem ali na garrafinha de água, como a Karen falava. O que ele faz? Ele vai proliferar genes que vão aumentar, vai acelerar a duplicação dessas células, a replicação dessas células cancerígenas. E, ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele inibe, ele faz o down regulation dos genes que inibe, que são antiproliferativos. Então, isso faz com que a gente aumente aí, né, câncer. E aí, quantos estudos a gente tem associando, por exemplo, o BPA, né, o plástico, com câncer de mama? Só que, quando a gente consome ali, por exemplo, né, uma salada com brócolis, a gente pode fazer com uma variedade de preparações. O que vai Repolho, acontecer, molho gente? roxo, que mistura com alface, rabanete, né? Que não é uma delícia, comemos hoje, fizemos na CSA e veio um monte de repolho roxo, tinha 4 ali na geladeira. O que nós fizemos na hora do almoço? Fizemos um repolho roxo refogado. Ai, que delícia! Com uma cebola maravilhosa e finalizamos com uma uva passa, ficou um leve saborzinho adocicado. Olha, comemos muito na hora do almoço, né? E lembrando sempre, deixar mais al dente, não deixar cozinhar exageradamente. Por quê? Porque a gente tem ali compostos, por exemplo, como os glicosinolatos, né? Os isotiocianatos, que é o composto ativo, que faz o quê? Está formando ali, teve uma célula que replicou ali, uma célula cancerígena, o que ele faz? Ele consegue brecar isso. Então, ele tem uma ação, mesmo se já teve a formação dessas células Olha cancerígenas. Ele a consegue brecar isso. riqueza do alimento, olha a riqueza. A O gente não pode poder do alimento. pesar. Não é verdade, Karen? Então, é o que eu falo, gente, a gente tem uma riqueza na mão, né, nas nossas mãos, né, através do alimento, que é uma coisa fantástica, é uma coisa muito interessante, né? Karen, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Parece que deu uma brecada aqui, não? Tá tudo ok? Sim, eu acho que o pessoal Hum, está. não, tá perfeito. Fui eu que eu achei aqui. Né? Ó, por exemplo, metal tóxico, né? Quando a gente pensa ali, por exemplo, no metal tóxico, a gente tem estudos, Karen, que mostram que ele interrompe o início e a progressão da puberdade. Então, você imagina, né? Por isso que a gente tem as puberdades tardias também, né? O mercúrio, por exemplo, quando a gente consome selênio através, né, do alimento, e aí a gente tem as castanhas oleaginosas, não é nada em exagero, não precisa comer exagero, sempre variando. O que vai acontecer? O selênio é um dos nutrientes que mais ajuda a eliminação do mercúrio. Olha que riqueza isso. Imagina isso para uma gestante, a importância disso, não é verdade, Karen? Olê, você sabe, né? Você falou do mercúrio, né? Esse metal pesado, né? Hoje ele é muito associado à degeneração, né?
degeneração de células nervosas, né? As doenças mentais que estão também crescendo. E elas não estão crescendo porque a população está envelhecendo mais. Elas estão crescendo porque a população está mais exposta a toxinas, né? Às vezes as pessoas acham que o envelhecimento da população ele vem acompanhado de doenças, e não é isso, Não. né? Trazendo as doenças é esse excesso de exposição a toxinas. E muitas vezes as pessoas chegam no consultório, né, com receio de entrar em alguma doença assim, degenerativa, né, cerebral, e elas querem assim, o que é bom eu comer, o que é bom eu tomar, o que eu já posso fazer. Aí eu falo assim, você já pode começar a se proteger, né, de exposição de toxina e ajudar o seu corpo a desintoxicar. Porque faz sentido. Se a pessoa fica mais velha e não desintoxica, é muito mais tempo de vida exposto à toxina, e essa exposição vai trazer doenças degenerativas, malignas, né? Então, se a gente tem que viver num ambiente que tem muita toxina, a gente tem que dar para o nosso organismo condições para ele desintoxicar. Aí a gente volta, né, para os alimentos e para a busca desses alimentos também sem toxinas, né, Li? Então, nesse dia da alimentação, a gente olhar assim para o alimento in natura, o alimento que vem da natureza, né? E trazer essa valorização ainda daquele produtor que está ali ainda, né, investindo numa agricultura, numa metodologia natural, investindo, né, naquela empresa que está investindo numa criação de animais, né, que não tragam problemas de saúde, né, para quem for consumir. Então, essa consciência a gente tem que ter como consumidor, como profissional de saúde, e a gente tem que, pelo menos, perguntar no estabelecimento que a gente vai, né? Hoje a gente atende muita gente online, né, que é de outras cidades, e às vezes as pessoas são de cidades menores e não tem conhecimento, né, do produtor, do agricultor que faz isso. Às vezes as pessoas até são de cidades maiores que estão acostumadas a ir em supermercado e falam que no supermercado não tem. Falo, gente, tem que perguntar, tem que falar, cadê a seção de orgânicos? Né? Cadê a seção daquela criação de animal sem antibiótico? Então as pessoas... Porque a alimentação, ela é um ato político. E não é político no ser ativista, né? De ser radicalista, não é nada disso. Ele é político no sentido de que, se eu quero um alimento, eu tenho que perguntar por ele onde eu vou comprar. De tanto alguém ficar perguntando e começar a falar, não, eu vou comprar do outro ali. Né? Quem vende, quem produz, quem planta, vai virar a chave, né, para começar a produzir alimentos que não façam mal. E isso é o propagar, é a fofoca do bem, né? Da gente. Isso é uma coisa que a gente tem que estar falando para as pessoas, e é o propagar o nosso direito do consumidor. Às vezes as pessoas exigem tantas coisas, né? A gente tem que começar a exigir o alimento de verdade, o alimento puro, o alimento que ajuda o organismo a cumprir a missão dele, né, Lê? Exatamente. E aí, Karen, é o que eu sempre falo para o meu paciente. Eu tenho certeza que aí onde você mora, seja onde for, você tem um pequeno agricultor. Vai lá no pequeno agricultor. Você tem que estabelecer, mas será que ele não coloca agrotóxico? Você tem que estabelecer uma relação de confiança com esse agricultor. Não é verdade? Eu falo que eu não aprovo é comprar nas grandes redes. Por quê? Porque as grandes redes pagam do pequeno agricultor R$ 1 e vende a 10, não é esse comércio que a gente estimula. Né? Então, a gente tem que ter essa relação de confiança, voltar a ter essa relação de confiança, buscar essas feiras orgânicas, do pequeno agricultor. A gente é fãzona da CSA, né, Karen? Né? Então, isso aí também dá para fazer uma live que dá para falar aí, meu Deus do céu, quantas horas, né? Só para a gente ter uma ideia, gente, um glifosato, que é o Roundup, que é o mata-mato, que é a coisa mais comum de se ter hoje, né, nas plantações, ele atua como inibidor da aromatase. Gente, o que a aromatase faz, gente? Ela é uma enzima que ela converte a testosterona em estrogênio. Se eu não tenho, se o glifosato inibe a aromatase, eu não tenho essa conversão. Pensa como é que fica isso, gente. Como é que fica essa cascata hormonal? Então, gente, olha, não é brincadeira, isso é muito sério, tá? A gente tem que realmente ir buscando, né, cada vez mais
um alimento, a comida de verdade, é não comprando. É o que eu falo, né? Muitas vezes, olha, a Patrícia está aqui, tem duas Patrícias aqui. A Patrícia, que é da farmácia de manipulação da Santa Farma, tem a Patrícia, que é a nutricionista, que está com toda uma produção de alimentos sem glúten, alimentos saudáveis aí, buscando cada vez mais coisas maravilhosas. Porém, gente, né, é aquilo que eu falo, a gente tem que incentivar o consumo, não é verdade? Ô, Karen, então, olha, é isso. Ai, que delícia, acho que está quase terminando, né? Estou olhando o tempo aqui, estou meio preocupada. Mas o que eu diria para vocês, gente, ó, cada ano, né, o Dia Mundial da Alimentação, ele discute um tema, né? Ele traz uma temática. E esse ano é comida, água, direitos e equidade. Né? Eu falo, todo mundo tem que ter esse direito ao alimento, a comida de verdade, ao alimento, né? Não ao produto alimentício. E aí, assim, o que que eu recomendo, cara? Sempre, tá? Procura o máximo que a gente pode consumir a comida de verdade, livre de agrotóxico, apoiando essa agricultura familiar, o pequeno agricultor. E a gente buscar consumir alimento da região nossa. Né? Então, você tem amora no quintal, aqui a gente tem uma infinidade. Né? Outro dia eu saí no meu quintal, eu tinha cereja do mato, eu tinha amora, eu tinha jabuticaba, eu tinha banana prata, e quando eu abro a porta da minha garagem, né, que é um condomínio, do lado de fora, na minha calçada, tinha a néspera, né, aquela a, ameixa amarela. Eu disse, olha, eu tenho 5 frutas diferentes aqui para consumir hoje. Olha que maravilha, não é verdade? Não é uma riqueza, Karen? Não é uma riqueza? Então, gente, olha, se eu puder, né, falar assim alguma coisa para vocês, eu diria, prefira sempre a comida de verdade, tá bom? Beleza? Querida, estou muito contente, viu, da gente ter se reencontrado para falar esse assunto. É assunto que a gente senta em qualquer lugar, né? A gente que é nutricionista, a gente se encontra, a gente senta. Às vezes a novidade feliz é, nossa, você não sabe que eu descobri alguém que vende tal fruta orgânica, alguém que vende alimento orgânico. Porque a gente vai caçando os produtores, né? A gente vai nas lojas. Não, descobri essa loja também aqui na cidade que tem. É maravilhoso isso, né? Essas são as nossas fofocas, né, Lê? Mas é isso. Exatamente. Valorizar. Ontem à noite, eu estava fofocando com a Patrícia aqui, ó. Ela está aqui da Santa Farma, ó, que bate-papo delicioso. Ela colocou. Ontem à noite eu estava fofocando com a Patrícia. A Patrícia me mandou uma lista. Olha aqui uns agricultores orgânicos que eu encontrei aqui, né? Além da nossa SA, que a Patrícia faz parte da, é uma coagricultora. É isso. Eu falo que a gente acaba, né, fazendo essas fofocas. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é muito bom, viu? Muito obrigada pela sua presença. Foi uma delícia relembrar. Eu estava relembrando disso, né, antes de entrar na live. Eu falei, gente, eu queria ter matado a aula da Lenita sem conhecer ela. Nossa, os anjos da guarda, eles são fortes, né? Eu falo, esse daqui sofreu. Ele falou, você vai nessa aula. Graças a Deus eu fui. Tava dando risada. E eu Quero ia agradecer ficar. a gente aqui também, Tá. né? Ó, Vida. e eu ia ficar muito triste se eu passasse por essa vida sem ter te conhecido, viu? Já Com pensou? certeza. Não, não tinha como. A gente tínhamos, algum momento a gente tinha que se encontrar e foi tudo maravilhoso. Karen, muito obrigada pelo convite. Pessoal, se ficou alguma dúvida, tem aí o Instagram da Karen, meu Instagram, fiquem à vontade. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente. Olha, a hora passa, que a gente nem sente, não é verdade? Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração. E olha, é o que eu falo, comida variada, alimentação a cada 2 horas e meia, 3 horas, hidratação. É isso que faz com que o nosso organismo funcione. É esse o nosso grande objetivo, tá bom? Karen, um super beijo no seu Beijo. coração. Pessoal, ó, um beijo grande, tá? E vamos em frente aí, nos nutrindo cada vez mais de comida de verdade. Quem entrou depois, eu vou salvar agora a live, né? Porque tem muita informação bacana, né? Vai ficar salva aqui para assistir, para convidar alguém para vir depois assistir, né? Nos nossos Instagrams, porque o nosso objetivo é disseminar essa informação. Um beijo!
Beijo, gente. Boa noite, boa semana.